Agora a gente volta então com o Dr. Ricardo Martins, advogado especialista em Direito Criminal. Doutor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, Júlia, tudo bem? Vamos indo, doutor, ainda mais quando a gente vai de encontro com uma notícia como essa que eu li agora há pouco para chamar a entrevista com o senhor. Para que a gente começar a nossa entrevista, porque as pessoas entendam esses termos, né? Pode explicar para a gente o que é a prisão temporária e por que ela foi decretada para o casal, então? Então, o que acontece é o seguinte, a prisão temporária, Júlia, ela é uma prisão que ela é decretada única e exclusivamente na fase de investigação policial. Essa espécie de prisão, Júlia, ela é decretada quando ela é imprescindível para as investigações. Quando a polícia precisa de mais elementos, chegar à autoria do crime, à materialidade do crime. Então, de acordo com a lei de prisão temporária, essa prisão ela pode ser decretada por representação do delegado de polícia ou por requerimento do promotor de justiça responsável pelo caso. Agora, doutor, uma outra questão, não é? Quais são as outras situações em que pode ser decretado esse tipo de prisão? Na verdade, Júlia, o que acontece é o seguinte, de acordo com a lei de prisão temporária, a prisão ela tem que ser decretada, a prisão temporária ela é decretada quando for imprescindível para as investigações. Nós não podemos confundir, Júlia, a prisão temporária com a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão diferente, é uma prisão que ela é decretada geralmente na fase judicial, já quando já existe um processo em andamento, não que não seja possível a decretação na fase de investigação. Mas o mais comum é que a prisão preventiva seja decretada na fase judicial. E ela é decretada, a prisão preventiva, quando, for, por exemplo, alguma testemunha estiver sendo coagida, as provas A gente volta na sequência, então, conversando com o Dr. Ricardo Martins, advogado especialista em Direito Criminal, explicando, então, para a gente por que o casal lá no Rio de Janeiro teve a sua prisão temporária. Campanha Abril Laranja busca combater maus tratos aos animais. Criada pela ASPCA, sigla inglesa para a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Animal, o objetivo é conscientizar a população contra esse tipo de violência. O deputado Maurici, do PT, é a favor da causa e explica quais as medidas implementadas no estado de São Paulo para defender os bichos. Em São Paulo, o mês tem um significado ainda maior, pois em 28 de abril o estado comemora o Dia da Proteção Animal e do Protetor de Animais. Com um objetivo parecido, foi recentemente sancionado pelo governador um projeto da minha autoria que estabelece oficialmente o Dezembro Verde no estado de São Paulo, a maior campanha de combate ao abandono de animais. Maurici conta que o abandono cresceu por conta da pandemia e ressalta o papel da Alesp pela causa. E a Assembleia Legislativa de São Paulo é pioneira em ações em favor dos animais no Brasil. Por exemplo, quando impediu a matança indiscriminada de animais pela carrocinha, com uma lei de 2008, que depois foi replicada em outros estados. Maltratar animais é crime. Os infratores devem ser punidos e qualquer um pode denunciar pelo 190 ou na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Segundo a instituição Amparo Animal, que cria abrigos em todo o país, o número de abandonos aumentou em 70% no ano de 2020. Voltando agora, então, a conversar com o Dr. Ricardo Martins. Doutor, o senhor falava sobre prisão preventiva. Por favor, pode continuar a sua explanação. A prisão, como eu falei, a prisão temporária é uma prisão mais específica para a fase de investigação policial. Quando que a prisão preventiva, ela é uma prisão que pode ser decretada na fase judicial e na fase de investigação policial. A prisão preventiva é uma prisão específica para aqueles casos em que a vítima está sendo ameaçada, a testemunha está sendo ameaçada, está atrapalhando a colheita de provas, o andamento do processo, o curso do processo. Pelo que eu tenho conhecimento até o presente momento, o que eu sei é que o doutor Jairinho teve decretada uma prisão temporária, né? Essa prisão temporária, de acordo com a legislação, ela tem regra prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5.
como nesse caso do Dr. Jairinho trata-se de um crime hediondo, a prisão temporária ela tem o prazo de duração de 30 dias, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias. Agora, doutor, a gente sabe que em um caso como o do garoto Henry, acaba tendo uma grande comoção, as pessoas começam a discutir algum tipo de mudança na Constituição com relação à condenação, outros tipos de penas que não estão hoje em vigor no Brasil. Qual que é a leitura que o senhor faz quando casos como esse repercutem como estão repercutindo na mídia e que acabam, de um certo modo, reverberando na sociedade que quer entender não só o porquê dos acusados terem feito isso, mas também como eles serão punidos? Então, Júlia, a primeira coisa que eu costumo discutir em situações de extrema gravidade é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que garantir a qualquer cidadão brasileiro é a ampla defesa, o contraditório e o princípio constitucional da presunção de inocência. Essas duas pessoas acusadas desse crime, elas devem ter garantido todos os direitos constitucionais. No caso concreto, como trata-se de um crime doloso contra a vida, se ficar comprovado que realmente trata-se de um crime doloso contra a vida, essas pessoas serão julgadas pelo júri popular, tá certo? E é um procedimento específico para o julgamento das pessoas que praticam crime intencional contra a vida. Mas nós não podemos esquecer, Júlio, o seguinte: a nossa Constituição, ela estabelece 3 tipos de pena: a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa. No caso em questão, eles estão sujeitos à pena privativa de liberdade e à pena de multa. Nós não temos a previsão no Brasil, salvo o caso de guerra declarada, Júlio, de pena de morte. Então, esses sujeitos, eles mesmo condenados, a pena máxima que eles poderão cumprir de forma ininterrupta, Júlio, é o prazo de 40 anos. Que não me parece um prazo baixo, é um prazo relativo ao bem jurídico que foi tutelado, que é a vida no caso em questão. Mas no caso, a pena máxima ininterrupta seria o prazo de 40 anos, Júlio. Agora, doutor, quais são, para quem só está acompanhando essa questão na televisão, e não entende dessa questão dos processos, né, do processo jurídico, de como funciona, não é? Eles foram presos, estão sendo ouvidas outras testemunhas, isso, obrigada pela palavra, doutor, outras testemunhas. Quando que se dá por encerrado o caso? Quando se entende que, ok, já entendemos quais foram os fatos, vamos agora partir para outra fase dessa investigação? Por lei, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, uma investigação policial, ela deve ser concluída no prazo de 10 dias, estando o investigado preso. Nesse caso, o prazo é estendido em decorrência da prisão temporária que foi decretada. Então, como a prisão temporária foi decretada por 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias, em tese nós teríamos o prazo de 60 dias para a conclusão dessa investigação, Júlio. Concluída esta investigação, o delegado de polícia responsável, ele vai fazer um relatório desse inquérito policial e ele vai encaminhar isso para o juiz de direito, e o juiz de direito vai encaminhar isso para o promotor de justiça. E o promotor de justiça, aí então, Júlio, ele vai decidir se ele vai oferecer denúncia e por quais crimes ele vai oferecer denúncia contra o casal. E aí, sendo oferecido denúncia, como eu falei agora há pouco, aí eles vão seguir um procedimento específico, que é o procedimento do júri. O procedimento do júri, ele divide-se em 2 fases, Júlio. Na primeira fase, não se decide se os acusados são culpados ou se eles são inocentes. A primeira fase do júri, ela decide se eles devem ser julgados, devem ser submetidos a um julgamento pelo júri ou não. E aí, o juiz de direito decidindo que essas pessoas devem ir a júri popular, aí sim vai para a segunda fase. Aí eles serão submetidos a um julgamento pelo júri popular. Serão 7 jurados escolhidos, de acordo com serão 25 convocados e 7 serão sorteados. E esses 7 jurados sorteados que irão decidir pela condenação ou pela absolvição do casal. Agora, doutor, tem todo esse trâmite, não é?
para que o casal possa ou não ser condenado. A priori, eles não podem ser considerados culpados. A priori, todos precisam seguir que eles são suspeitos. Não é por isso que muita gente ouve, tanto nós da imprensa quanto jurídico, falando suspeitos, não é? Eles ainda não são considerados culpados, apesar de muitas evidências. Exatamente. Apesar de ser um caso grave, com muitas evidências, eles são considerados apenas investigados, né? E aí o que acontece? A partir do momento que for oferecida uma denúncia, se for oferecida, eles passam a ser acusados, né? Então é muito importante, Julie, o respeito ao devido processo legal e a presunção de inocência, até porque para que ninguém alegue, em caso de eventual condenação, nenhum tipo de arbitrariedade, nenhum tipo de abuso por parte do Estado. Então, todas as garantias constitucionais devem ser garantidas ao casal, até porque nós vivemos no Estado democrático de direito, né, Júlia? Um país civilizado, ele deve respeitar as regras da presunção de inocência e do devido processo legal, até que tudo seja devidamente apurado. Perfeito, doutor. É importante, né? É um caso que, como eu disse, né, doutor, que está repercutindo em todo o país. É importante para que as pessoas que estão em casa entendam, não é, doutor, os trâmites, né, e o que é falado, né? Porque às vezes são termos que as pessoas desconhecem. Né? E esse é o nosso intuito aqui no Jornal da Rede Alesp, justamente trazer ou facilitar o entendimento das pessoas. Para a gente encerrar, doutor Ricardo, justamente quando se trata, nós já falamos que se trata de uma comoção nacional, e quando se tem criança ainda sendo vítima, mais ainda, não é, doutor? Hoje o senhor é especialista em direito criminal. Hoje, qual que é o cenário de crianças sendo vítimas de violência? Olha, Julie, infelizmente esse caso é um caso que envolve pessoas de uma classe social mais elevada e acaba tendo uma repercussão maior, entendeu, Julie? Mas, infelizmente, as crianças diariamente são vítimas de todo tipo de violência. É que muitas vezes isso não vem à tona, e por se tratar de pessoas extremamente simples e tal e tudo mais, acaba não tendo uma repercussão. Mas é muito alto o índice de violência contra crianças. É muito triste tudo isso. E mesmo nós, profissionais mais experientes, que já trabalhamos na área há um certo tempo, Júlia, sempre que tem um processo que envolve criança, é muito difícil para nós, profissionais, lidarmos com esse tipo de situação. Até mesmo nós que temos mais experiência na área, é muito difícil trabalhar com tudo isso, porque a criança é um ser indefeso, né? Então, é sempre mais difícil, né? E uma coisa que eu não comentei, Júlia, e é importante comentar, é que o casal, inclusive, correu da sentença que decretou a prisão temporária deles, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele negou a liminar do habeas corpus, né? O habeas corpus, ele é julgado por 3 desembargadores. O primeiro desembargador, que é o desembargador relator, ele já negou a liberdade para o casal. E aí agora vai seguir o julgamento do mérito do habeas corpus, né? O julgamento final do habeas corpus. Então, por enquanto, eles estão respondendo o processo preso. Perfeito. A investigação em si, né? Sim. Obrigada, doutor Ricardo Martins, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para o senhor. À disposição sempre.